em Tito, capítulo 1. Vamos orar? Abra sua Bíblia e vamos orar. O Senhor tem abreviado os nossos dias. Acharam? Vamos orar? Tito, a partir do capítulo 1. Nós vamos orar e vamos conversar sobre esse texto. Senhor, te agradecemos por esta manhã, bendizemos o teu nome e o exaltamos porque temos o privilégio de estar juntos aqui para meditar na tua palavra. Pedimos em nome do Senhor Jesus que teu Espírito possa estar nos instruindo na verdade, trabalhando em nosso coração. Nós, Senhor, apresentamos nossas vidas diante do Senhor agora e pedimos, Senhor, que o Espírito do Senhor seja o nosso mestre, em nome de Jesus. Amém. Gente, vou falar de Tito. Queria me deter muito em detalhes históricos e tal, porque até penso para vocês, você fala que eu nem preciso esquecer, porque faz parte do dia a dia, né? Cara, fresquita, tanto tempo, nada. Vamos para a prática desse negócio. Tito, o significado dessa palavra significa enfermeira, é uma seca. Então, Tito funcionou, na verdade, o ministério dele como uma enfermeira, né? É colocado no feminino porque, na verdade, naquela época não tinha enfermeiro, eram mais enfermeiras, né? Então, Tito ele funcionou como um enfermeiro porque ele foi a Creta para curar a igreja de Creta, para poder estar sanando os problemas da igreja de Creta, e não só de Creta, mas também da região, né? da vizinhança, as igrejas ao redor. Então, Paulo coloca Tito lá, né, e vai escrever especificamente para Tito. É uma carta mais de orientação. Tito, eu quero que você faça isso e trate esse problema em Creta. Então, Paulo vai escrever a Tito. Vamos ver lá. Paulo, no verso 1 diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então veja só, nós falamos sobre isso semana passada, fizemos uma pequena introdução. Eu estou trabalhando aqui de novo Tito, gente, porque nós paramos no versículo 3, a gente não conseguiu avançar mais, tamanhas indagações tivemos na semana passada. Então vamos ver se a gente consegue vencer Tito e Filemão hoje, né? Mas aí Paulo está falando sobre o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, ou seja, a verdade se manifesta pelo exercício da piedade, tá? Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu desde os tempos eternos. Então a esperança da vida eterna foi prometida desde os tempos eternos. É bom a gente entender, porque isso, Paulo sempre tem esse conceito, Paulo sempre vai trabalhar esse conceito, vai confundir alguns, por causa, Paulo sempre vai colocar salvação e eternidade no campo, salvação e vida eterna no campo da eternidade. Ele sempre faz isso. Por isso ele vai dizer que Cristo foi muito antes da fundação do mundo. Paulo sempre está colocando a nossa salvação no campo da eternidade, os tempos eternos. E em devidos tempos, ou seja, aqui ele está falando no Kairos de Deus, no tempo da eternidade, foi provido a salvação, né? Então, ou seja, eternidade, gente, não tem tempo. O que Deus fizer hoje com respeito à eternidade é ontem, hoje, eternamente, porque não há um tempo, certo? Passado, presente e futuro. Nós estamos falando de Kairos. Aí ele está falando, mas quanto ao Cronos, ou seja, o nosso tempo presente, né, vai dizer, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito,
verdadeiro filho, ou seja, ele está falando o seguinte, está falando, bem, na eternidade foi providenciada a salvação. E ele está falando, bem, agora com respeito ao tempo presente, veja só, com respeito ao tempo presente, essa eternidade, ela se manifesta agora com a pregação do Evangelho. Essa salvação prometida, ela está se manifestando agora. Veja como ele está dizendo. Ele está dizendo que no campo da eternidade não há tempo, mas ele está dizendo, agora está se manifestando via Tito. Eu estou escrevendo a Tito, Tito vai. Então ele está mostrando que aquele ato que ele está cometendo é um ato de eternidade. Ele está dizendo que edificar a igreja, que está pastoreando a igreja, levando Tito a coordenar, a organizar a igreja, é um ato de eternidade. Tá? Então ele está falando, manifestou a sua palavra mediante a pregação que foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Fé comum significa fé que todo mundo tem. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está dizendo aqui, senão o pessoal começa a criar uma ideia, né, de fé comum. Ah, não, porque existem níveis de fé. A fé comum, aí a fé mais elevada, a fé é dom. Não, a fé é fé, ok? Por que é fé comum aqui? Ele não está falando fé comum, uma fé que todo mundo tem. Ele está falando que é fé comum, porque essa fé é gerada pela comunhão. Porque o termo usado aqui é koinos, de koinonia, entende? De comunhão. Então é uma fé da comunhão da igreja, é uma fé gerada pela unidade do corpo de Cristo. Então, se nós vivemos na unidade, nós temos fé, ok? Então ele está falando pela fé da comunhão, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Por essa causa, é bom a gente entender que salvação é um ato divino. Bom a gente lembrar isso, né? Então você tem a salvação de Deus e de Cristo Jesus. Jesus é chamado aqui de Salvador, né? Logo lá embaixo ele vai chamar Deus também. Ele vai falar assim, ele vai colocar Deus Pai como Salvador. Ele vai colocar Deus Pai e Jesus como Salvador. Muito interessante, porque essa característica de salvação, ela é do Pai, mas ela também é do Filho Jesus. Ok? Por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesses, vencemos no domingo passado, né? Então conseguimos chegar no versículo 5. Então, ó, por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então, qual é a função de Tito? Estabelecer presbíteros para a igreja, para as igrejas, tá? Em Creta. E aí ele vai dizer, de acordo com as cidades, né? Verso 6. Alguém que seja, olha só as características. Quem é que deve ser o presbítero? Alguém que seja irrepreensível. Vamos colocar isso? Presbítero. O que é um presbítero? É aquele lá da igreja presbiteriana. São líderes, pastores. Então ele vai colocar aqui, ó. É importante que os presbíteros, né? Porque esses presbíteros, eles têm uma função de ancião. É chamado também em Apocalipse, né? Ainda nas epístolas apostólicas de Paulo, como anciãos. Então quem são os anciãos? São os presbíteros. Gente, ancião não é velho. A gente tem a ideia de que o ancião é o velhinho, né? Só aqueles de barbinha branca que chegam na igreja e falam, esse aqui é o ancião da igreja. Tem muito velho que não é ancião. Entende? Porque o que é um ancião? Ancião é a pessoa que é experimentada na fé. Ok? É a pessoa que teve uma experiência já, maturidade. Esses anciãos devem ser os presbíteros da igreja. Então os presbíteros são, na verdade, os anciãos. Eles são, na verdade, os líderes do povo, tá? Podem ser os pastores, mas são os líderes. A liderança que compõe o presbitério, formada pelos seus líderes então. Quem é que deve ser presbítero? Vamos lá? A pessoa deve ser o quê?
íntegro, irrepreensível. Não é homem de Deus. Vou colocar íntegro. O que mais? De você. De uma só mulher, que mais? Não operoso. Não operoso. O que é não operoso? Hã? Aqui tem uma outra palavra. Não operoso é não dissoluto, né? Mas aqui é o seguinte, Paulo vai fazer, na minha tradução está diferente. Porque o dissoluto, aqui é o seguinte, ele fala assim, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, né? Assim está na Bíblia? Né? Então, ele colocou só dissoluto aí na sua. Na minha que os filhos não têm fama de rebeldes. Não deve beber, brincar, iniciado por Quem falou operoso? Não, eu falei orgulhoso. Não orgulhoso. Eu estou ouvindo errado. O meu está filhos fiéis. Então, ó, vamos colocar aqui, criando os filhos como? Sem filhos rebeldes. Sem filhos rebeldes. O que mais? Não irritadiço. Não irritadiço. Não insubmíveis. Hã? Não insubordinado. Os filhos. Os filhos. Sem filhos. Sem filhos. Rebeldes, que mais? Insubmissos. Que mais? Não irritadiço. Ele ou o filho? Não, aí Filho não, ele. não arrogante, Não arrogante, né? não irascível, não flamenguista, não dado ao vinho, só Só sexual. uma vida. O flamenguista já não é irrepreensível. Se for flamenguista, o quê? Se for flamenguista já não é irrepreensível. Pode ouvir. Não dá para o vinho, o que mais? Tá ok? Não entrar em brigas. Não briguento. Não, assim. Não briguento. Não desonesto. Não desonesto. Nem cobiçoso, Não cobiçoso. não cobiçoso, Hospitaleiro. Aí vem o que deve ser, né? Aqui são só os nãos. Depois ele vai falar como deve ser. Mas olha só. Essas prerrogativas, ou esses quesitos para se formar presbítero, Paulo também fala a Timóteo. Eles são os mesmos quesitos que ele apresenta a Timóteo. Paulo escolhe Tito porque Tito tem essas características. Então você vai ver que ele força a ideia. Eu acho que está faltando a diferença para Timóteo. Eu acho que Timóteo ele fala que não pode ser dado ao vinho. Não é isso? Fala. Aqui ele não fala. fala também. Fala também. Só não dá ao vinho. Você acha que o Paulo ia passar essa? Deixa eu passar. Eu achei. Versículo 7.
Na sua Bíblia tem não? Olha o verso 7 aí. Tem, né? Então, as características. Mas eu quase entrei nesse. Pelo dado ao vinho, eu escolhi. Não, mas na minha tá falando só pode beber demais. Mas também não falou da cerveja. A cerveja tem que acontecer. O presbítero, ele tem que ter todas essas características aqui, ó. Ele tem que ter todas essas características. Agora deixa eu explicar aqui. Essa questão de filhos. Essa questão de filhos aqui é importante a gente entender o seguinte. Paulo está falando o seguinte: os filhos, eles devem ser crentes e não podem os filhos ser acusados na minha Bíblia de dissolução. O que é isso? Uma vida de desperdício. Não está aqui, né? Na sua Bíblia está assim? Versículo 6. Solução. Dissolução, não é? A gente não colocou aqui. Nem são desobedientes. Dissolução. Ó, filho de presbítero, de líderes, de pastores, não podem ser dissolutos, sejam dados ao desperdício. Não pode, tem que ser econômico, tá vendo? Ficar achando que meu pai pode, né? Não pode. Por isso que eu sou econômica. Graças a Deus. É porque você está aqui. Graças a Deus. Deus dá as coisas econômicas. Então o que acontece? Filhos crentes que não são absolutos não são insubordinados ou insubmissos, né, e que não sejam rebeldes. Então o pai tem que criar o filho nesses princípios. O pai, veja só, esses são os critérios que a igreja deve, que Paulo está passando contigo, para escolher o presbítero, o pastor da igreja. Ele está falando assim: olha, Paulo, presta atenção, porque o cara tem que ter índole, tem que ter caráter na formação de pessoas. Então, se ele não trabalha na formação da própria casa, como é que ele pode trabalhar na formação da igreja de Deus? É por isso, irmãos, que não é admissível, de forma alguma, alguém que assume o ministério pastoral com os filhos todos dissolutos, todos desviados, todos rebeldes, não dá, arrogantes, não dá. O filho é um exemplo do pastorado dos pais, tá? Então é importante que o líder seja modelo, primeiramente, na sua própria casa. Um líder que não tem a sua casa nos caminhos do Senhor, na ordem do Senhor, esse líder não presta para esse líder, infelizmente. Mas ele é tão legal, ele seria um excelente líder. Não, é impressão sua, porque senão nós não participamos sempre a partir desse princípio. Se não pode administrar a casa, não vai administrar a igreja, tá bom? Então o que acontece? Ele trabalha com esses quesitos e agora ele vai continuar. Olha o que acontece, verso 8. Antes, o que ele tem que ser? Hospitaleiro. Gente, isso é importantíssimo. Um líder que não é hospitaleiro, ele está falando aqui, olha, ele tem que ser receptivo na sua casa para receber as visitas, atender bem as pessoas, ter a porta aberta. Não é aquele momento, né, que chega a visita de casa, olha, vão chegar em casa, mas sabe, né? Tem que encher minha paciência. Isso não serve para ser líder. Tem que ser hospitaleiro. Entendeu, pessoal? Tem que estar lá, tem que estar lá. Agora, pessoal, bater na porta, você tem que, ó, alegria. Que bom salve pela palavra. Toda vez que eu vou na casa do meu, eu estou falando. Tem que ser amigo.
amigo do bem. Por que não pode ser dado ao vinho? Porque ele tem que ser sóbrio. Né? Mas na verdade esse sóbrio aqui significa o quê? Ele tem que ser uma pessoa controlada. Tem que ter autocontrole. Um líder não pode perder a cabeça por qualquer coisa. Tem dissolução também, está relacionada a descontrole, né? Sim, a ideia é essa mesmo, de controle, autocontrole. Ser uma pessoa moderada, justa, piedosa, que tenha domínio de si. Tá? Essa palavra domínio de si está dizendo o seguinte: seja uma pessoa forte espiritualmente. É uma pessoa que tem, também tem ideia de controle aqui, mas é uma pessoa que tenha força, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Que doutrina? Essa doutrina são as doutrinas dos apóstolos. Isso é importante a gente entender, porque Paulo está querendo que a igreja seja firmada na doutrina dos apóstolos. Sempre que Paulo está falando, olha, o líder, o pastor, que você colocar, ele tem que estar baseado na doutrina. Ele está sempre voltando à doutrina, ele está sempre focando a doutrina. E essa doutrina dos apóstolos é a doutrina que nós vemos no Antigo Testamento, que os apóstolos ensinaram. Os apóstolos estiveram o tempo inteiro focados naquilo que os profetas, a lei dos profetas, estavam ensinando. Os apóstolos não inventaram a doutrina. Os apóstolos aprenderam a doutrina com Cristo. E aí você vai ver que Atos vai se preocupar em dizer que os apóstolos estiveram ensinando a doutrina todos os dias. Entende? Que doutrina é essa que os apóstolos estavam ensinando? Eles inventaram a doutrina, citaram e escreveram a doutrina. Porque você vai pegar essa da igreja, a pessoa parece que se preocupa muito com isso, né? Vamos escrever a doutrina. Paulo não, Paulo está falando, não, os apóstolos sentaram para ensinar a doutrina. Que doutrina? A doutrina que Cristo ensinou. Que doutrina que Cristo ensinou? A lei e os profetas. Então eles focaram-se na lei e os profetas e eles estavam ensinando isso à igreja. Mas eles estavam ensinando isso porque a lei e os profetas não tem sentido se você não passar a lei e os profetas por Cristo. Entende? Então eles estão mostrando a lei e os profetas, eles estão aprendendo a lei e os profetas, mergulhando a lei e os profetas, filtrando por Cristo, falando, olha aqui, ó, olha o que Cristo fez, olha o que Cristo era. Ah, como é que eu sei que Cristo é? Olha só, preste atenção no que a lei e os profetas estavam dizendo a respeito de Cristo. Então, ou seja, na verdade, Cristo era o centro da mensagem do Antigo Testamento, Cristo era o centro da mensagem das profecias, Cristo era o centro da mensagem da lei. Então eles estavam trazendo essa revelação e esse entendimento para a igreja. Só que não era um nível de pregação. A pregação, nós dizemos que ela é uma querigma, ok? Ela é uma pregação. Mas nós estamos falando de didaquê. O termo usado aqui é didaquê. O que é didaquê? É ensino. É diferente. Veja só, o que eu estou fazendo aqui dessa manhã é querigma ou didaquê? Didaquê. À noite, a gente só prega querigma. Hoje de manhã estamos trabalhando no didaquê. O que o texto está dizendo? O que o apóstolo Paulo está ensinando? É por isso, irmãos, uma igreja, segundo o apóstolo Paulo, ela não se firma pela querigma, ela se firma pelo didaquê. É por isso que nós precisamos aprender didaquê. Quando é que a gente tem didaquê aqui? Só no domingo da manhã. A gente não tem outro dia. É por isso que o domingo da manhã é o mais importante da igreja. Porque nós trabalhamos o ensino da palavra, entende? A gente lê o texto, a gente medita no texto, a gente vê o que o texto está querendo dizer, a gente está refletindo junto o texto, crescendo no texto, vamos passar para o outro e a gente vai avançando, esmiuçando o texto. Isso é importante, porque isso vai gerando em nós maturidade. Então, o didaquê, esse ensino, ele precisa ser firmado na igreja. A gente tem que dar esse valor, ok? Falando, abrir esse parênteses rapidinho, só para a gente firmar isso aí. Então, o que ele diz mais de Paulo, que o líder deve ser? O que Paulo está falando para a gente aqui? Bem, tem que ser uma pessoa que seja apegada à palavra, segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, Paulo está dizendo que a pessoa tem que ter conhecimento bíblico suficiente para rechaçar qualquer falsa doutrina. Tá? Porque existem muitos insubordinados, faladores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. O que Paulo está falando aqui? Que são judeus que estavam trazendo palavras frívolas? É isso que ele está falando?
Quando Paulo fala da circuncisão, ele não está se referindo aos judeus. Não necessariamente aos judeus. Tá? Quando Paulo vai combater e ele vai falar assim, da circuncisão, ele está fazendo uma menção que ele joga a dica lá em Gálatas. Porque ele vai chamar os da circuncisão daqueles que se deixam circuncidar. Aí ele está falando aqui, na verdade, porque o grande inimigo de Paulo não foram os judeus. Ele não está combatendo os judeus aqui. Ele está combatendo aquelas pessoas que estavam circuncidando e estavam valorizando a circuncisão. É por isso que ele está falando aqui da circuncisão. Entendeu? Porque a ênfase é a circuncisão. Ele estava, na verdade, aqui combatendo aqueles gentios que estavam se circuncidando, que estavam se judaizando. Toda a problemática de Paulo não era com os judeus, era com os judaizantes. Aquelas pessoas que estavam abraçando o judaísmo, que estavam se circuncidando, que achavam que o judaísmo era o caminho, a verdade e a vida. Esse era o problema de Paulo. Era esse tipo de gente. E aí ele está falando o seguinte, tomem cuidado, porque tem muita gente enganando vocês, principalmente os da circuncisão. Porque na verdade eles estavam fomentando um judaísmo que nem existia, entende? Que nem o próprio Israel tinha. Então eles estavam criando judaísmos, estavam inventando uma judaicidade com jugo, com peso. Isso nem existia. Paulo então vai falar sobre isso. Ele fala, olha, cuidado com os falsos doutrinadores, principalmente os da circuncisão. Por quê? Porque eles vão vir com palavras frívolas. O que é isso? Eles vão vir com ensinos que não falam nada, que não edifica nada. Sabe? Eles vão vir com uma doutrina que não faz você crescer. Gente, você sabe quando vem aquela doutrina assim que entra em você, que você fala assim, caramba, isso mudou o contexto, isso mudou a história do texto para mim, isso mudou o meu coração, porque agora isso é uma doutrina verdadeira, isso é uma doutrina que muda você. Agora essas doutrinas que ficam assim, porque isso é assim, assim, faça assim, assado. Você vai lá, legal, qual a diferença isso para mim? Nenhuma. O que isso mudou na minha vida? Bolhufas. Entende? Qual é a prática disso? O que isso acrescenta na minha santificação? Absolutamente nada. E aí ele vai até dizer aqui o seguinte, olha só, verso 11: é preciso fazê-los calar, porque eles estão pervertendo casas inteiras, famílias, ensinando que não devem por torpe ganância. A ideia é o seguinte, eles querem ter ganho com isso. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, está vendo? Ele está falando de um profeta. Esse profeta não é um profeta bíblico, porque você não vê. Como é que ele não está falando de judeu aqui? Porque não há um profeta bíblico que tenha feito uma profecia dessa. Ele está falando dos profetas que se levantaram lá dos judaizantes. Verso 13: tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas. Está vendo? Com contos, com historinhas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Ele não está falando aqui dos judeus. Ele não está aqui rechaçando os judeus. Não está combatendo, não está se opondo. Ele está se opondo aos judaizantes. Porque o problema é que os judaizantes, quando eles vêm com força. Eles vêm com um monte de ideia, com um monte de invenção, com um monte de teoria, e aí eles querem reverter toda a situação. E aí Paulo, inclusive, mudar o Evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo está falando, combate isso, manda essa galera calar a boca, manda eles amadurecerem, tá? E não prestar atenção nessas fábulas judaicas, nem os mandamentos de homens desviados da verdade. Agora o verso 15: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro.
Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Veja só, quando ele diz que todas as coisas são puras para os puros, ele não está falando que está puro. Entenda a mentalidade de Paulo, entenda o que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo aqui que todavia os impuros e descrentes nada é puro. Então o que acontece? Ele está falando coisas puras para os puros. Paulo está dizendo dentro do contexto da doutrina. Porque aqueles judeus ali, eles estavam fazendo o quê? Aqueles judeus não, melhor a gente corrigir o termo, na verdade. Os judaizantes, que é isso que Paulo está combatendo. Os judaizantes, eles estavam criando um monte de jugo para a igreja que não tinha sentido algum, inclusive ritualística. Eles estavam trazendo uma liturgia que não existia nem mesmo em Israel. Entende? E aí eles estavam colocando coisas que eram impuras, não, porque isso é impuro e tal. Aí Paulo vai falar, ó, cuidado, porque eles estão jogando impurezas onde não há. Aí Paulo vai falar, gente, não há isso. Não há essa impureza, tudo é puro. Entende? Ele não está dizendo aqui que tudo é puro, porque senão adulterar é puro. Não é isso que ele está dizendo, está entendendo? Ele está falando de um outro contexto. Porque senão a pessoa vai pegar o versículo apenas e vai jogar fora do contexto. Você vai falar, Paulo está dizendo que tudo é puro, então não é impureza. Ah, é? Ah, sim. Entende? Há impurezas. Por exemplo, uma vida sexual promíscua. Paulo vai dizer que é uma impureza sexual. Entende? Então há purezas e há impurezas sim. Paulo está aqui desfazendo isso. Vocês estão entendendo que Paulo não é tão fácil de entender? Que embora ele jogue uma coisa, parece que ele está falando uma coisa aqui, lá na frente ele vai falar outra, né? Ele fala, tudo é puro para os puros e tudo é puro para os impuros. Ele está falando o quê? Se você está dentro da pureza de Deus, se você está se você está firmado na verdade, então veja só, não tem que se preocupar em reaprender sobre pureza, porque você conhece o Evangelho, você conhece a lei de Deus, você conhece a palavra do Senhor. Então firme-se na palavra, não deixe ser levado por coisas que não estão na palavra, que as pessoas vão inventando aí, e ele vai falar, isso tudo é fábula, corta isso, tá? Então ele continua dizendo, porque a mente deles é corrompida. Verso 16: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados por toda boa. Paulo é assim, né? Aí ele continua: tu, porém, verso 2, fala o que convém à sã doutrina. Veja só, não é fala o que te convém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, aí ele vai agora colocar aqui uma coisa. Ó. Paulo está trabalhando, lembre-se, Paulo está pegando Tito, para Tito formar presbíteros na igreja em Creta. Ele vai colocar esses primeiros quesitos, depois ele vai falar lá sobre o senso da lei, ele deve fazer. Aí o que ele vai fazer agora? Agora ele vai falar como que uma igreja que tem os critérios da palavra, da doutrina em si, deve portar-se. É interessante que Paulo vai dividir a igreja aqui, mas você já viu como é que ele vai dividir? Ele vai primeiro para os homens idosos. Olha aí, gente, isso aqui é para você. Os homens idosos, eles devem ser o quê? Fala aí só porque nós temos a mesma idade. Não parece, né? Mas realmente não parece. Você já é pastor? Aí começa aqueles lá. Mas aqui, eu não deixava. olha só. Como que os homens idosos devem ser? A Bíblia fala que eles devem ser temperantes. Está vendo? Paulo vai se preocupar em trabalhar aqui famílias.
né? E ele vai trabalhar em áreas das famílias. Então ele começa com os homens idosos. O homem idoso, ele deve ser, a primeira característica que Paulo coloca, deve ser temperante. Um homem que seja controlado. Nesse temperante também, gente, está o contexto de não dar ao vinho, embora não tenha colocado aqui, mas ele joga isso no grego, a palavra nephaleus, né? Que significa o seguinte: controlado. Nesse controlado você tem, não se abstém do vinho, tá? Outra coisa, além de temperante, o que o idoso deve ser? Respeitável. Não pode ser uma pessoa que seja sem critérios de valores. Ele tem que ter respeito, ele tem que ser, aqui tem que ser o seguinte: ser venerado pelo caráter. Deve ter um caráter irrepreensível, sensato. Olha o que o idoso tem que ser, o homem, né? Está falando dos homens idosos, ou seja, uma pessoa equilibrada, sadio na fé, tá? Tem que ter uma boa saúde na sua fé, no amor, na consciência, na constância. Ele tem que ter uma estabilidade, tem que ser firme, porém paciente. Tudo isso o homem idoso tem que ser também. Está vendo que ser? O homem idoso, ele não pode fugir desses critérios. Mas não é qualquer homem idoso, isso é o homem idoso na igreja. Agora as mulheres idosas, olha lá, elas devem semelhantemente ser sérias em seu proceder. Essas mulheres idosas fazem quantos anos? E 40 já. Como assim? 40 não. Mas já Vamos subir essa maturidade. Alguém, né? No seu procedimento, tem que ser mulheres sérias. Porque o que acontece? Essas mulheres, elas não podem ser, elas são modelos. Por que ele vai começar pelos idosos? Pelo homem e pela mulher? Ao contrário da nossa cultura, o idoso tem muito valor na Bíblia. Então os idosos, a gente, hoje em dia, é engraçado porque os idosos não são valorizados. Aí ao invés de mudar a cultura, né, do brasileiro, de respeitar, de valorizar o idoso, não, o que a gente faz? A gente muda o termo. Não é idoso, é terceira idade. Não é terceira idade, não é melhor idade. Não é velho, é melhor idade. Não é melhor idade. Entende? Não é isso que valoriza o idoso. O que valoriza o idoso é a gente, de fato, aplicar esses critérios bíblicos. Porque eles são colocados em primeira etapa, entendeu? Eles são a cabeça. Gente, os idosos têm sabedoria, porque têm experiência. Então é importante esses idosos terem esses critérios. Paulo fala, os idosos têm que ter esses critérios, para que eles tenham a primazia. Eles são os cabeças da igreja, pelo tempo, eles são os cabeças. Então você tem que olhar para o idoso, sabendo o seguinte, mas esse idoso aqui não é líder na igreja, esse idoso aqui não é nada, mas ele tem idade. Entende? Tem idade. E essa idade, já só pelo fato de ter a idade, ele já tem uma liderança na igreja. Por isso Paulo coloca os idosos em primeiro lugar aqui, porque ele está começando pela liderança natural. Tá? Aí ele está falando, bem, qual deve ser o comportamento, como que deve proceder uma mulher idosa? Bem, as mulheres idosas devem ser sérias no seu proceder. Ser séria no proceder não significa que não possa rir, não possa brincar, mas as atitudes dela devem ser sérias. Ela tem que ter um caráter irrepreensível, tá? Irrepreensível. E aí ele diz o seguinte, não só séria, mas ela também não pode ser uma caluniadora. Porque, gente, essa palavra caluniadora, do grego é diabolos. Que a mulher fica capeta mesmo, diabo, né? Diabolos, caluniadora. Diabo mesmo, diabo significa caluniador. Então não podem ser caluniadoras, não podem ficar falando mal das pessoas, não podem ser difamadoras, não podem ficar levantando falsidade. Velhinha fofoqueira, sabe aquelas velhinhas fofoqueiras?
Ah, irmão, nem te conto, né? Exatamente. Essa não é uma mulher sábia, tá? Porque a pior coisa que tem é velhinha fofoqueira, né? Não escravizadas a muito vinho, óbvio, né? Já pensou a irmãzinha chegar na igreja, né? Aleluia, né? Valdemir, por que aqui ele usa a palavra escravizada e antes fala só não trata eu sei que aqui para as mulheres é escravizada? Aqui ele usa o termo, aqui ele vai usar o termo para a mulher escravizada, porque ele está falando que a mulher se torna serva. Ele não diz que a mulher não pode ser dada, porque o termo dado ao vinho significa uma pessoa que ama o vinho. Aqui ele já está falando o seguinte: a mulher é dependente do vinho. Não há uma proibição na igreja de beber o vinho. Então o que ele está fazendo? Ele está tomando critérios. Agora ele está falando o seguinte: a senhora não pode ser uma senhora viciada. Então a diferença é, quando ele vai falar para o homem, ele fala assim: ó, homens, vocês não sejam dados, ou seja, não sejam amantes do vinho. Agora ele está falando, as mulheres não podem ser dependentes do vinho, viciadas. Elas podem gostar do vinho, mas elas, na verdade, o homem é pior ainda, beba menos do que a mulher, na verdade, se for colocar isso na prática. Abrindo parênteses, a natureza do homem ela é mais fraca do que o homem, ela tem tendência a ser mais dependente, entendeu? Eu achei interessante, só uma coisa, muito bom ter essa reportagem nova, eu já estou vendo com certeza, é capaz de entender o efeito na mulher é maior do que na nossa. E a mulher, ele está falando que há essa dependência do vinho, né? Se tornar escrava, serva. E aí ele fala o seguinte: o que as mulheres devem ser? Mestras do bem, tá? Ensinar o bem, a fim, agora olha só o ministério da mulher idosa, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e seus filhos. Gente, vocês estão vendo que igreja é família? Né? Está vendo o que Paulo está falando? As senhoras, qual é a missão das senhoras da igreja? Então você vê assim, as senhoras, as idosas. O que são as senhoras idosas? A partir dos 40 anos. As mulheres idosas, elas são aquelas que na verdade. Não é possível. Mulheres casadas, que têm filhos e tudo, têm que ser mestras do bem. Mulheres casadas, ensinem as recém-casadas. Ensinem as casadas, mas sem serem caluniadoras, né? Que a mulher casada de repente fala: mas olha, meu marido é tão difícil. Aí vai a casada e fala assim: ixi, nem te conto. Agora você já viu, está vendo o ministério? Está falando que as idosas ensinem as recém-casadas a instruírem seus maridos e filhos. Olha que coisa interessante. Amarem, né? Perdão. Amarem o seu marido e a seus filhos. A serem sensatas, honestas, boas donas de casas. Boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então o que acontece? Ele está falando: senhoras casadas, por favor, ensinem as novas a amarem o Senhor, amando seus maridos e seus filhos. Então qual é o ministério das mulheres casadas mais experimentadas, né? Ensinar as recém-casadas.
orientar as recém-casadas. Se as mais velhas ensinam as mais novas, a gente tem uma igreja forte. Entende? Famílias fortalecidas. Isso é o princípio bíblico. Paulo está falando que os mais velhos ensinam os mais novos. Os mais experimentados ensinam os menos experimentados. A gente tem que trabalhar isso. Você está vendo o gancho aqui, ó? Porque aí a gente deixa de cortar a igreja pelo meio, né? Colocar assim, não, os idosos para lá, porque os idosos não têm. Vamos trabalhar os jovens para cá, os velhos para lá. Isso não é muito sadio. Porque você vê o apóstolo Paulo trabalhando justamente o contrário. Os velhos trabalham com os novos. Entende? Porque são os velhos que vão passar os valores para os novos. Invista nos novos. Esse é o procedimento. Mas por causa da nossa cultura brasileira, né, que os velhos tadinhos, eles não sabem o que falam, né? Aí vamos deixar os jovens aqui terem a experiência, porque a gente que está dentro do contexto, e aí a gente tem a chamada crise de gerações. Por que a gente tem crise de gerações? Porque a gente tem um cumprimento entre as idades. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é isso que o apóstolo Paulo orienta a igreja de Deus. Tá? Muito importante. Então, ó, verso 6. Quanto aos moços, agora ele vai falar dos moços. Agora a gente aqui, ó, a gente que é moço, A gente é da mesma maneira, tipo, exorta os moços para que em todas as coisas sejam criteriosos. Isso deve acompanhar a mocidade, viu, gente? Ter uma mente saudável, ter autocontrole, pensar no que vai fazer. O jovem é muito impulsivo. Às vezes os jovens falam assim, o jovem chega e fala, você vai comprar uma moto? Eu falo, não faz isso não. Né? Eu não aconselho o jovem novinho a comprar uma moto. Por quê? Porque ele é impetuoso. Ele não pensa. No trânsito você tem que pensar muito, não é? Você tem que raciocinar, você tem que pensar, peraí, eu não vou arriscar. Pode até dar para ir, mas de repente o carro não tem força necessária, o carro pode acelerar mais. Não, eu vou ficar aqui. Eu só vou quando eu tiver certeza. Eu só vou fazer essa. Na moto, então, é pior ainda. Então o que acontece? O jovem fala, vou comprar uma moto, tá? Eu fico, não faz isso não, porque o trânsito é perigoso. E o jovem é impetuoso. Você tem que ser criterioso. Eu nunca sofri um acidente de moto. 3 anos andando de moto aí todo dia, mas nunca sofri um acidente de moto. Por quê? Porque eu estou pilotando ali, ó. Mas eu sou muito criterioso no trânsito. Eu penso no que eu vou fazer, eu penso no que pode acontecer. Eu penso que aquele carro pode entrar sem dar certo, eu penso que um pode sair não sei de onde, eu penso que um pode cair de paraquedas. Então eu fico pensando, né? Falando, peraí, pode acontecer qualquer coisa. Deixa eu ficar aqui e eu só vou quando não tem mais nada. Aí eu vou lá, eu não sou muito, eu não tenho pressa, eu sou bem criterioso. Mas não é apenas no trânsito que a gente tem que ser criterioso, é na vida. Jovem, o que é ser criterioso? Nós, jovens, pensemos aqui, ó. Vamos avaliar. O que a gente tem que ser criterioso? É pensar no que vai fazer, mas não é pensar só uma vez, não. É pensar 1, 2, 3, 4. Você já viu como é que o jovem é criterioso? Entra no curso, passou no faculdade, estudou o vestibular, passou no curso, entrou lá e começou o primeiro semestre da área, esse curso aqui. Isso é o que? Agir sem critério. Entende? Aí depois muda de curso. Quantos jovens mudam de curso? O recorde foi uma ovelha minha que era jovem, lá na Ceilândia, que ele mudou de curso 6 vezes. Aí ele começou com um, terminou, se formou em outro, né? Pulou de curso 6 vezes. Não era isso que eu queria, não, vou para outro. Aí ia para outro. Não era isso, não, aí vai para outro. Né? Ficou pulando. Por quê? Porque não tem critério. Entende? Não trabalha não pensa em todas as possibilidades. Tem que pensar em tudo, Paulo está dizendo, em tudo que você for fazer, tem que ser criterioso. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. O que o jovem tem que ser? Tem que ter boas atitudes, boas obras. No ensino, mostra integridade, ou seja, aprenda com o coração aberto, com integridade, receba tudo. Tenha reverência no aprendizado. Viver uma vida de reverência. Essa reverência também tem a ver com santidade.
né? O jovem tem que ser reverente, não pode ser uma pessoa. É incrível, né? Porque às vezes a gente vê jovem, por exemplo, que não segue esses modelos. É batedeiro, é bagunceiro, desorganizado, desordeiro. Não pode. Paulo está dizendo que o jovem deve ser o quê? Reverente, íntegro. E ele está dizendo no verso 7, verso 8. Tem que ter uma linguagem sadia e irrepreensível, para que o diabo, o adversário, seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Quando ele fala de servos aqui, gente, ele está falando dos escravos que a gente conheceu, dos negros trazidos da África, não é esse tipo de escravo, essa escravidão, que aquilo ali foi uma escravidão desumana. Quando a Bíblia trabalha servos, a ideia aqui está mais para senhor empregado, tá? Porque essa também é uma relação de intimidade, viu? Por isso que ele está falando, servos, obedecei em tudo os vossos senhores. Então é importante a gente entender que nós temos uma atividade profissional e que nós precisamos ser obedientes aos nossos empregadores, aos nossos líderes, né, aqueles que estão sobre nossa vida, né, exercendo autoridade sobre nós. Por isso ele está dizendo isso. Ele fala, olha, sejam obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Olha que coisa interessante. Dê alegria para o seu patrão, dê alegria para a sua autoridade, não sejam respondões, porque tem gente que é assim, né? Tudo que o chefe fala, mas peraí, como é que pode? Não, é porque você fica calado. Não, você tem que aprender a não ser respondão. Por exemplo, se você está sendo explorado, é justo você ir lá e conversar com o seu patrão, mas você tem que saber falar, né? Você tem que saber falar, tudo é uma questão de diálogo, de diplomacia. Você tem que saber conversar, porque a Bíblia diz que a palavra dura, ela suscita ira. Então, se você chegar lá com, porque eu não sei ficar calado se você falar a verdade, irmão, você não é falar a verdade, você é ser ignorante. Você não precisa falar a verdade sendo ignorante. Você pode falar a verdade sabendo colocar as palavras. Entende? Você pode chegar no seu patrão, falar com tranquilidade. O patrão vai ouvir. Eu digo mais, você ainda ganha do patrão. Entendeu? Você ainda ganha seu patrão. Você chegar lá, convidar para um cafezinho, né? Bate um papo tranquilo com ele. Diz o verso 10: não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Quando ele diz furtar aqui, ele não está falando de roubar o dinheiro do próximo. Ele está falando de roubar em todos os sentidos. Se você não trabalha com integridade, se você não é fiel, você é um roubador. Olha que coisa interessante. O oposto da fidelidade é o roubo. Quem é fiel não rouba. Então ele está falando, seja fiel, trabalhe com fidelidade, porque isso vai mostrar que a sã doutrina funciona. Então ele está trabalhando aqui na vida da igreja, para que a igreja possa revelar o caráter de Deus. Verso 11: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então ele está mostrando, Paulo mostra, que é a graça de Deus que manifesta a salvação a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no primeiro século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então ele está mostrando que a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo é a nossa esperança. Então ele está falando que nós devemos viver de forma santa, sensata, justa e piedosa. Ok? Livres das paixões, das impiedades. Por quê? Porque haverá a manifestação da glória. E isso é muito importante. Ele está dizendo que a manifestação dessa glória é Jesus Cristo. Tá?
Então Jesus é a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual, Jesus, a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade na igreja da esperança. Agora, olha uma coisa interessante, capítulo 3. Lembra-lhes, lembra a igreja, que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, não sejam altercadores, mas cordados. Altercadores é pessoa dura, né? Não seja duro, mas cordado, flexível, sensível, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda a sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e invejas odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros, seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Glória a Deus por isso. Então, o que acontece? Olha só, por que ele está falando de ser obediente à autoridade? É muito interessante a gente entender isso. O pessoal fala assim, obedecer à autoridade, entre aspas. Não, sabe, o critério de autoridade aqui já é elevadíssimo. Não é qualquer um que é autoridade. Entende? Para ser uma autoridade, ele tem que ter todos esses critérios que nós vimos no início, que o Paulo está falando. Para formar um líder, você precisa trabalhar com vários critérios dele. Formou esses critérios, ele passou por todos. Está aprovado? Então ele é líder. Se ele é um líder aprovado por Deus e diante dos homens, então que as autoridades, que os subordinados se sujeitem à autoridade. Não fiquem se levantando contra a autoridade, se opondo à autoridade. Entende? O que tem que entender aqui, irmãos? Hoje em dia, nem todo mundo está apto a exercer a autoridade. Tem exercido, infelizmente. Eu não estou falando aqui da igreja cristã nacional, estou falando da igreja de Jesus. Infelizmente, tem muita gente que não tem aptidão, mas está exercendo a autoridade. Não tem esses critérios, mas está exercendo a autoridade. Por quê? Porque nós formamos um foco de líder que é mais um empreendedor do que um pastor, um líder, uma autoridade eclesiástica. Então, esse empreendedor, ele muitas vezes não tem um critério que é exigido. Tá? Então, essa pessoa, ela já está reprovada diante de Deus. Não, mas a igreja impôs as mãos. Só que a igreja impôs as mãos sem observar os critérios bíblicos. E quem é a maior autoridade? A igreja ou a palavra de Deus? Entende? Se uma pessoa está quebrando os princípios da palavra, certamente a autoridade humana falha. Por mais que seja uma igreja de 1 milhão de membros que põe as mãos sobre aquela pessoa, ela não recebeu autoridade. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Talvez assim, digno até de controvérsias, mas o princípio baseado nisso, nós podemos dizer que nem todo mundo que foi ordenado é pastor. Tem muita gente por aí falando que é pastor, que é pastor, que é pastor, que é pastor, que é pastor. Calma lá. Né? A gente já teve experiências aqui de pessoas falando, não, porque eu sou pastor, eu vim para cá. E pastores que vêm para cá, que querem. Aí quando a gente vê, não tem caráter de pastor, não tem índole de pastor. Mas é pastor porque foi ordenado lá, não sei aonde. E aí está aqui, quero, agarra o título e eu sou pastor, sou pastor, sou pastor. Então ele sempre não é autoridade. Não é autoridade. Tanto é que qual é o que a gente tem feito? As pessoas que vêm para cá, que são pastores, eu mesmo fui um pastor que veio para cá, foi ordenado na Convenção Batista, pastoreou durante alguns anos, veio para cá, e aí ele veio para ajudar, para ser tratado
da vida dele, a gente vê orientando. O que aconteceu com ele? Está aí, está firme, tem mostrado integridade, tem mostrado que é um homem de Deus, tem mostrado que é chamado. Então o que acontece? Aí algumas pessoas me perguntam, eu falo, ele é pastor. Mas o que acontece? Eu só apresento ele como pastor porque ele tem mostrado indícios de que é pastor. Mas isso não é, gente. Está aqui com a gente tem uns 2, 3 anos. Pastor, mas como é que eles vão avaliar isso? Né? É um critério dos objetivos, os meios da igreja. Como é que eu vou chegar? Não, você é uma autoridade da minha vida. Excelente colocação. Você sabe o que acontece? Por que a igreja reconhecia a autoridade? Porque a igreja vivia em comunhão. Hoje não tem. Hoje não tem. Entende? A gente só vê o caboclo dormindo. A igreja chegava no consenso. É muito fácil. Como é que eu vou julgar alguém? Vamos mais claro. Como é que vocês podem me julgar? Mas eu conheço você tem anos. Vocês me conhecem anos por domingo. Né? Vou colocar a dúvida. Eu estudei onde a autoridade ela só pode ser dada por outra autoridade. Sim. Existe esse princípio. Por exemplo, a igreja, por exemplo, nós aqui nós não podemos escolher um pastor Então, eu acho que passa por isso também. Esse é um crime, por exemplo. Além da igreja reconhecer, eu acho que o principal é para o cara se tornar pastor, a autoridade tem que ser dada por outro pastor. Isso é isso? Os presbíteros têm que ser em posição das mãos. Muito bem lembrado. Agora, o que acontece? Só que, na verdade, a igreja precisa mesmo dessa comunhão. Entende? Para que a gente possa ir observando os critérios. A gente tem que mesmo caminhar junto. Você vê que a igreja logo nos primeiros séculos, eles estavam juntos, não era só dominicalmente, mas era praticamente diariamente. Esses irmãos estavam juntos. Eles caminhavam juntos, estavam orando juntos, eles compartilhavam as coisas juntos, eles conheciam. Então, assim, é importante a gente entender isso. Então, pelo fato de pela nossa ausência da comunhão, a gente vai ressaltar outros critérios que não esses, porque existe comunhão. E a palavra de Deus, ela é tudo. Ela orienta, ela classifica e ela fala, aquele não é. Quando você vê na Epístola de Judas, eles falam desses pastores, desses líderes, diz assim, só que no capítulo, versículo 12. Esses são conhecidos como ágapes, onde se canteio convosco pastores que apacentam a si mesmos, sem temor, são nuvens sem água, levadas pelos ventos, são árvores sem folhas, sem fruto, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas furiosas do mar, comandam suas próprias torpezas, estrelas errantes, para quais tem reservado sempre no negrume das trevas. Ou seja, já bastante só ele mesmo, só é ele. O foco é ele, né? O foco é ele. Só quer receber, né? O pastor é aquele que é paciente, aquele que vai buscar, aquele que é sério. Fora a questão do título, né? A gente está conversando, eu sou seu amigo, mas eu não sou seu amigo. A gente tem esses problemas de autoridades que não são autoridades delegadas. Então, veja só como é que a coisa é meio séria. Se você trabalhar dentro da formação da Bíblia sobre igreja, sobre essa questão de intimidade, de comunhão, a gente vai eliminar um monte de problema. Gente, olha, na verdade o segredo de uma igreja sadia está na comunhão. Porque se a gente se torna um povo de comunhão, que caminha junto, que conhece uns aos outros, muito problema da vida, muito problema, né? Então, muito bem colocado aí. Valdemir, assim, uma coisa que eu vejo também, o que acontece? Além das características e também dos requisitos, isso é um ponto de partida, mas também eu creio que tem que haver um reconhecimento do trabalho sem a motivação do título
pastor. Que a pessoa começa a desempenhar um trabalho de igreja, faz um trabalho de evangelização, daqui a pouco está apacentando, e na congregação começa a haver um reconhecimento. Aí o líder, né, que é o pastor, os presbíteros, começa a observar esse comportamento, e em cima dessa observação, né, da unção do Senhor na vida deles, eles podem consagrar. Então eu acho assim que o título, normalmente ele vem depois do exercício do ministério pastoral. Né? Porque ele já deu indício, já deu alguns indícios, né? Exatamente, de fato de direito. Aí no verso 8, Paulo vai dizer: fiel nessa palavra, quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Agora, interessante é isso, hein? A prática de boas obras, ela é dada aos moços. Não que os velhos não sejam, os idosos não têm que fazer. Mas ele está falando, tem que ser característica da juventude, de uma moça aí, fazer boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita as discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não tem utilidades e são fúteis. O que ele está dizendo aqui? Ele não está falando que estudar a lei é futilidade. O que ele está dizendo é que aqueles debates que são feitos a partir de genealogias, né, que estão na lei. Saudade Exatamente. Por aí vai. Trazendo contendas e debates a partir da lei. Isso tudo não é útil, tá? É fútil. E ele está falando, evita homens facciosos. Depois de amonestar em primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando. Ele não está falando para corrigir, ele está falando para evitar. Homens facciosos devem ser evitados. Homens facciosos não podem ser tratados. Não podem, né? Mas ele está falando o seguinte: geralmente eles são duros, recusados. Cuidado com uma pessoa facciosa. Porque o que é o faccioso? Aqui no grego a palavra é airéticos. Airéticos. Seguidores de falsas doutrinas, heréticos. Fala mais alto. De origem, a heresia. Isso. Então, cuidado com esses hereges que estão trazendo divisão para o povo. Depois de amonestar a primeira e a segunda vez, amonestou 2 vezes, né? Aí, pois sabes que tal pessoa está pervertida, vive pecando por si mesmo para condenar. Aí ele está falando, quando te enviar a tipo, tua presença te vira logo como estava na mão. Gente, vamos fechar aqui Filemon? Filemon é rapidinho. Paulo vai escrever Filemon. Vocês sabem que hoje foi o dia do beijo, né? Eu acho que sim, você estava falando, foi anteontem. Sim, não, e não beijou, né? Que dia foi o dia do beijo? Não, foi ontem, porque ontem foi o aniversário da minha esposa. E ela faz aniversário. Nem um parabéns teve beijo, né? A minha beija ela todo dia. Ontem foi o dia do beijo. Filemon significa aquele que beija. Se tivesse um filho ontem, ele ia chamar de Filemon. Também, nossa, Filemon foi um colaborador da igreja, trabalhou com Paulo, e aí no versículo 4 diz assim: dou graças ao meu Deus. Eu estou falando a introdução, tá, gente? Para a gente ganhar. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações,
estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive a grande alegria e conforto no teu amor. Está falando aqui para ti, Filemão, viu, gente? Porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Você vê que Filemão é um cara que estava trabalhando eficazmente na edificação da igreja. Pois bem, ainda a gente não sabe quem era Filemão, tá? Provavelmente um líder, mas um líder natural. Você vê que ele tinha amor, exalava amor aqui, trabalhava na edificação dos irmãos com alegria. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo. Esse filho Onésimo aqui não é aquele filho de Paulo, não, tá, gente? Genético não, é filho na fé. Você sabe o que significa Onésimo? Útil. Tá? Pessoa útil. E ele está falando, Onésimo é útil que eu gerei teogemas, ou seja, quando ele estava preso, ele ganhou Onésimo para Cristo. Ele antes foi inútil, né? Útil foi inútil. Paulo está fazendo um trocadilho aqui com o Onésimo. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quer dizer, o meu próprio coração, e eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Vocês observem que Paulo, embora tenha intimidade com Onésimo, ele está falando, puxa, agora antes o Onésimo não tinha intimidade, era novinho e tal. Agora o Onésimo é um homem firme, ele vai servir tanto para mim quanto para você. E parece aqui que o Onésimo era novidade. Exatamente. Aí ele está pedindo a Filemão, mas na verdade é porque ela é tão ligada, porque ele estava sob o cuidado de Filemão. Então Paulo fala o seguinte, Paulo fala, puxa, eu queria muito trazer Onésimo, mas eu não vou, olha só, Paulo é autoridade sobre Filemão e autoridade sobre Onésimo, mas Paulo não pega Onésimo e puxa, ele faz o quê? Ele pergunta a Filemão se é possível fazer isso. Ele respeita a autoridade de Filemão sobre Onésimo, entende? E aí ele fala, vê se você precisa dele, porque se não precisar eu preciso. Mais ou menos isso, né? E aí ele faz assim, eu acredito, eu parei em 15, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se porventura me consideras companheiro, recebe como se fosse a mim mesmo. Então ele diz assim, verso 16, não como escravo, 17. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fiz, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me devas até a ti mesmo. Sim, meu. Que eu receba de ti do Senhor este benefício, é meu coração. Verso 21. Servo como estou, da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo preparando a minha pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Ou seja, será livre, né? Saúde de Epáfras, em Cristo Jesus, e a graça do Senhor Jesus seja com os nossos filhos. Então, Filemão aqui, ele faz esse apanhadozinho rápido, né? Orientando Filemão e apresentando o Onésimo para filho dele. Para você ver, por que esse livro que está
da vida. Meu irmão. Porque você vê que parece também uma questão muito rápida e apenas uma recomendação de Paulo a respeito de Onésimo. Mas nada, você fala que nem vem parar na Sagrada Escritura. Porque aqui você tem uma coisa que é interessante. Paulo está trabalhando a questão de autoridade, como ela funciona. Porque antes em Tito, Paulo está trabalhando que deve-se ter autoridade. Aqui ele está querendo mostrar na prática como que ela funciona. Paulo respeita a autoridade e ele está mostrando o mecanismo da autoridade da igreja funcionando na prática. E isso, gente, sem fazer estardalhaço, só fazendo uma comunicação. Isso foi importante e foi colocado no livro da Palavra de Deus. Então é importante a gente entender que as autoridades elas devem ser sim respeitadas, né? E claro que você pode conversar com a autoridade, questionar a autoridade, mas faça isso no Senhor, no zelo, no cuidado, né? Tudo bem? Para que a palavra de Deus seja honrada e honre também as famílias, né? Eu agradeço a Deus porque muita gente que vem para a igreja fala assim: pastor, estou vindo para essa igreja. Aí eu falo: ai que bom, né? Porque o que tem te trazido? Ó, me chama a atenção que essa igreja é muito família, né? A gente vê muitas famílias aqui, é a família que você está junto, congrega. Que bom, né? Que bom, graças a Deus por isso. Então vamos trabalhar aproveitar que nós temos esse benefício a nosso favor, né? Porque eu não sei, mas pelo que me falam, parece que as igrejas hoje em dia estão mais jovens, mais, né, do que famílias. Então hoje não, hoje nós temos família. E isso parece que tem sido um destaque aí fora, né? Graças a Deus por isso. Vamos aproveitar isso e vamos ser edificadores uns dos outros. Amém? Vamos orar para você, Ó, semana que vem a gente vai começar um livro muito interessante, Hebreus. Eu não sei se vocês ouviram, né? Mas nós temos 3 etapas. Aí, Carlos. Carlinhos, espero você aqui antes de Apocalipse. Mas chega aqui só para você chegar em Gênesis de novo. Eu vi que estava em Gênesis, agora até se levou. Mas ele foi pelo Gênesis, tchau. Vamos lá, gente. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por essa manhã, pela tua